Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre relacionamento. E eu vim falar só porque algumas amigas me procuraram para falar ou pedir opinião sobre relacionamento, sobre convívio conjugal. E eu dei algumas ideias, não sei se eu ajudei, mas a intenção é sempre ajudar. Eu acho que quando a gente tem amigo, a gente sempre quer ajudar. E eu estou livre de qualquer prepotência para dizer que eu tenho a solução. Mas talvez eu possa trazer para você uma reflexão que pode ajudar no seu relacionamento, tá bem? É só uma reflexão que talvez ajude, eu espero muito que ajude. E a gente sabe que no meio da pandemia, no meio disso tudo, no meio do caos, muitos casamentos se dissolveram, muitas famílias foram divididas, muitos casais se divorciaram, isso é uma pena, muitos filhos sentidos, muitas famílias dilaceradas. E aí a gente fica buscando o segredo para o casamento duradouro, um casamento feliz, eu me refiro, né? Claro. Um casamento duradouro, um casamento sólido, um casamento onde as relações são saudáveis. E eu não consigo fugir do entendimento de que um casamento duradouro, ele passa pela escuta, né? Ele passa por essa experiência da escuta. E quando eu digo a experiência da escuta, eu também me refiro à experiência da fala, a escuta e a fala. E quando eu falo da experiência de escuta e experiência da fala, eu estou falando do enfrentamento que nós, que somos casados, todos nós, que vivemos um relacionamento, passamos, que é o enfrentamento normal e natural que todo casal passa. E essa questão da fala e da escuta são indispensáveis para que tenhamos um casamento duradouro, um casamento que seja sólido e que dure muito tempo. E um dos nossos maiores erros é usar o tempo como tapete para encobrir as nossas insatisfações, para encobrir as nossas tristezas, as nossas insatisfações de forma geral com o outro. Então a gente usa, deixa que isso vai passar e a gente acaba não falando sobre aquilo. Esse é o nosso maior erro, porque chega uma hora que esse tapete do tempo, ele não aguenta mais. E aí é por isso um dos motivos da dissolução aí de muitos casamentos. E aí a gente precisa entender que existem os momentos certos para a gente falar o que a gente precisa falar, para viver esse enfrentamento, né, da fala e da escuta. A gente precisa aprender a criar o momento certo para poder falar. A gente cria momento para tudo, né? A gente cria momento para falar do outro, a gente cria momento para fofocar, né? A gente cria vários momentos. E a gente às vezes dá importância para aquilo que nem é tão importante para o casamento, para a solidez do nosso casamento, né? Então a gente precisa aprender a criar um momento propício, uma atmosfera propícia para falar das nossas insatisfações, né? Da mesma forma que a gente cria um ambiente propício para um jantar de aniversário de casamento ou para o aniversário, os nossos enfrentamentos também precisam ser tratados com muito carinho, precisam ser atribuídas as devidas importâncias, porque é aí que a gente consegue um casamento duradouro, feliz, saudável acima de tudo. Então, a gente precisa ter cuidado com algumas coisas. Por exemplo, o tom de voz que a gente usa precisa ser cuidado, precisa da nossa atenção em relação a isso, qual tom de voz você usa. A ironia precisa ser deixada de lado nesse caso, seja qual for o problema, seja qual for o enfrentamento, seja o que for que você tenha que falar, simples ou não, se precisa do enfrentamento, se precisa do exercício da fala e da escuta, ele não pode ser irônico. Ele não pode ser recheado de humilhação nas entrelinhas, né? A gente, como casal, a gente às vezes tem essa inclinação. E o tom de voz, ele precisa ser leve, ele precisa ser suave, sabe?
Então esse enfrentamento precisa dessa atmosfera para que um possa entender o outro, ou para que um possa reconhecer a sua falha, de alguma maneira, né? Então, é aí que eu acredito que a vida cristã, ela perpassa todas essas dimensões de aprendizado, sabe? Ela nos ajuda a entender melhor de que forma a gente pode passar por esse enfrentamento, de que forma a gente pode levar sabedoria nas nossas palavras, de forma que a gente possa falar com todos esses adjetivos que eu citei e com muita sabedoria, para que a intenção principal não seja ferir o outro, mas para que seja eficaz para a saúde do nosso casamento, para que a gente consiga resolver com amor. Então eu acho que a vida cristã, ela é o berço também, ela pode ser, de certa forma, um preparo para que a gente tenha essa maturidade na relação que é tão indispensável para a durabilidade do casamento. Então, a vida cristã, ela me ensina, de certa forma, o melhor jeito de falar. Então, perceba você quão agradável é quando a gente encontra alguém que sabe dizer. Quão agradável é quando a gente encontra alguém que saiba nos ouvir. A gente se sente acolhido, sabe? Então, a gente encontra às vezes pessoas que abrem a nossa alma com aquilo que diz. Você já teve essa sensação de, sabe, de se sentir assim, abraçado por aquela pessoa que te ouve? Ou você sentir que aquela pessoa, ela usa as palavras certas, que às vezes é de confronto, mas são palavras que te fazem refletir de verdade, sabe? Que te admoestam, que te exortam de certa forma, que te fazem refletir, faz você enxergar que aquilo não tá legal, mas que faz de forma doce. Então é tudo aquilo que eu te falei, sabe? É o tom de voz, é o ambiente, é o preparo para que você tenha esse enfrentamento na relação. E às vezes a gente, não sei se você já teve essa sensação, de que você fala com o seu cônjuge e com o seu marido, com a sua esposa, e a sensação é que ele não nos ouve, você está falando para o vento. Quem sabe não é o momento da gente parar e pensar se a gente está conseguindo saber dizer, se a gente cuidou dessa atmosfera de saber dizer, como dizer, para que o outro ouça também. Então eu acho que essa é uma forma que a gente pode parar e pensar de que forma a gente está cuidando da nossa fala para que o outro ouça também. Essa é uma forma de amor também, né? Eu acho que a solidão, ela termina quando a gente sente e percebe que o outro está sentindo com a gente. E significa que sentir com a gente é ouvir o que a gente está dizendo. Mas, acima de tudo, de que forma eu estou dizendo, de que forma eu estou falando, né? Isso é importante no enfrentamento. Então, em todos os meus enfrentamentos, eu peço muita sabedoria a Deus e, principalmente, acima de tudo, honestidade para considerar aquilo que está sendo dito. Sabe? Honestidade para abraçar aquelas palavras, entender de que forma eu posso melhorar ou de que forma eu posso mudar naquele confronto, né? Naquilo que está sendo pedido. Então isso é muito mais importante, é pedir honestidade para ouvir. Isso é diálogo também, esse enfrentamento é o diálogo, porque muitas vezes a gente vai para um diálogo com a nossa mochila cheia de certezas, porque a gente está tão certa de que a gente não erra ou que aquilo ali a gente tinha razão, enfim. E a gente leva muitas bagagens prontas, muitas bagagens já moldadas, a gente não está disposto a ouvir o outro. E é essa mochila que a gente tem que deixar para trás quando a gente parte para uma conversa assim, dessa forma, com enfrentamento, principalmente com o nosso cônjuge. Então, quem sabe você não precisa ser curado, você não precisa ser curada na habilidade de ouvir, né? Ou na habilidade de dizer.
Quem sabe você não pode pedir a Deus sensibilidade para que as suas palavras sejam doces, eficazes a ponto de tocar o outro, né? Esse é um desejo do meu coração para a sua vida, tá bem? Um grande beijo, Deus abençoe você.